Pode começar. Então, nesta ação penal 505, 49, 32, 38, depoimento do senhor Fernando Sampaio Barbosa. Senhor Fernando, o senhor foi arrolado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim, senhor. Vou advertir o senhor, por força de lei, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Sim, senhor. Dito isso, eu vou passar a palavra à defesa do senhor Marcelo Odebrecht, que arrolou o senhor como testemunha. Aqui, doutor? Olá. Aqui. Então, com a palavra. Boa tarde, senhor. Bom dia, senhor Fernando. Bom dia. Senhor Fernando, quais as suas atividades no Grupo Odebrecht de 2010 até 2015? Bom, em 2010 eu era diretor superintendente da construtora Norberto Odebrecht, responsável pelo mercado de construção de plataformas offshore, equipamentos de petróleo. Em 2011, ao final do ano de 2011, com a constituição da empresa Estaleiro Enseada Paraguaçu, que posteriormente se tornou Enseada Indústria Naval S.A., eu fui nomeado presidente desta empresa, e cargo que eu mantenho até hoje, até 2015, mantenho até hoje. Ok. Senhor Fernando, executivos e conselheiros da Odebrecht Óleo e Gás e do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, eles discutiram durante um período intensamente a questão dos navios sondas pela Sete Brasil, inclusive por e-mail. Você poderia explicar o contexto dessas discussões, por favor? Sim. Houve uma licitação promovida pela Petrobras, que se prolongou de 2009 até 2011, e nessa licitação nós participamos ainda como um consórcio constituído pela CNO, pela UTC e pela OAS, e sendo que a proposta desse consórcio ela não foi vencedora. O vencedor foi um outro estaleiro. Como a nossa proposta ficou em níveis de preço mais elevados do que o vencedor, e a gente tinha consciência que, em função da complexidade do projeto, os nossos valores não poderiam ser reduzidos, se discutiu, a nível da Odebrecht, a possibilidade de se transformar um preço de face de construção dessa unidade num preço de taxa diária, ou seja, a possibilidade de você ofertar, em vez de ofertar somente a construção, ofertar também todo o processo de operação, ou seja, o afretamento. Essa foi uma discussão que durou muito pouco tempo, menos de 3 semanas, porque se verificou da inviabilidade dessa alternativa. A ideia inicial era como, para você formar o preço final de afretamento, você tem outras variáveis a título de financiamento, tempo de contrato, custo de operação, a remuneração do operador, etc. Se estudou a possibilidade de, incluindo essas variáveis, tornar o preço mais atrativo. Rapidamente se verificou da impossibilidade de se prosseguir nessa alternativa e o assunto foi descartado. Não foi levado nem aos demais sócios do empreendimento. Essa discussão dessa alternativa que o senhor comenta, ela se tornava inviável também por se tratarem de empresas diferentes dentro de um mesmo contexto? Tem esse aspecto também, né? Porque o consórcio construtor que estava bidando a construção das sondas era constituído por 3 empresas, e sendo que 2 dessas não tinham a qualificação de operador. A Odebrecht tinha uma outra empresa, chamada Odebrecht Óleo e Gás, que era operadora, e como os escopos são diferentes, e os players são diferentes, os sócios são diferentes, esse também foi um fator que impediu dessa alternativa ir para frente.
O senhor sabe se essa alternativa, se essa discussão, em decorrência dela, houve algum pedido de ação política frente a agentes públicos ou políticos em relação a essa discussão, mantida entre os executivos? Não, não foi falado nada porque essa alternativa não vingou, ela não foi para frente. O senhor tem conhecimento se houve alguma combinação entre estaleiros com relação a licitações de navios sondas ao SET Brasil? Não, não houve nenhuma combinação, foi uma proposta extremamente competitiva, foram 7 ofertantes, tá certo? E com um processo muito longo de recursos entre os vários players, mais de 6 meses, até a abertura comercial, então não houve nada disso não. Ok. Muito obrigado, senhor Fernando Barbosa. Sem mais perguntas, excelência. Os demais defensores têm questões? Eu tenho perguntas, excelência. Tem a palavra então, doutor. Só decline o nome do cliente, por gentileza. Claro, estou apenas me aproximando do microfone aqui. Meu nome é Felipe Nascimento, advogado do senhor Rogério Araújo. Senhor Fernando, eu queria fazer apenas algumas perguntas. Pois não? Se na condição de presidente do estaleiro Enseada, o senhor teve contato com o executivo Rogério Araújo? Sim, tive contato com ele. Você pode me explicar como é que foi essa relação, essa interface? No âmbito dos navios sondas, você discutiu temas com o senhor Rogério Araújo? Sim, o Rogério ele era diretor comercial, tá certo, da construtora Norberto Odebrecht, e ele tinha os contatos comerciais com a Petrobras. Então, dentro do nosso processo de elaboração da proposta, estratégia, etc., nós tivemos diversos contatos. O senhor participou de trocas de e-mail com o senhor Rogério Araújo? Sim, participei. Esses e-mails, algum deles tratavam de temas escusos? Qual que era o objetivo desses e-mails? Nenhum deles tratava de objetos escusos. Ele era como ele era o diretor comercial, tá certo? Ele tinha a responsabilidade de fazer toda a inteligência comercial do projeto. Então ele obtinha naturalmente nos contatos que ele tinha no nível do cliente, no nível de mercado, as informações, quer dizer, normais que um diretor comercial tem que obter, e ele repassava para o nosso grupo, tá certo? Para que a gente fosse formulando as nossas estratégias. Na condição de diretor comercial, o senhor Rogério participou em nome da companhia Odebrecht de alguma reunião ocorrida no âmbito do Palácio do Planalto, a pedido do Ministério da Casa Civil, com várias outras empresas, uma reunião aberta, pública? Sim, em 2008, em data bem anterior ao processo da licitação, a ministra, na época do governo Lula, na época a ministra Dilma Rousseff, ela convocou todas as associações de classe que estavam envolvidos no processo de construção e operação de sondas e afretamento, juntamente com as empresas que ou construíam ou operavam sondas, onde ela questionou a capacidade da indústria brasileira de construir sondas no Brasil, porque naquele momento estavam sendo contratadas pela Petrobras 12 sondas, se eu não me engano, com empresas brasileiras, e essas sondas foram financiadas, ou seriam financiadas, e construídas no exterior. Como o governo tinha uma determinação, tinha um programa industrial de fazer esses projetos de petróleo no Brasil, o governo questionou, porque gostaria que fossem feitas todas no Brasil. E nessa reunião, tanto as entidades de classe como a maioria das empresas informaram ao governo que, no momento, o Brasil ainda não estava capacitado para fazer esse tipo de equipamento, que são os equipamentos muito sofisticados, com um nível de risco de engenharia muito elevado, e não havia capacitação ainda tecnológica para se fazer isso no Brasil. E foi esse o objetivo dessa reunião. Essa reunião aconteceu, acho que em um dia só, no Planalto. Eu não participei, mas a pessoa designada para participar pela construtora foi o senhor Rogério Araújo. Certo. O senhor Rogério Araújo, em algum momento ao longo desse período, teve mandato para agir em nome do estaleiro Enseada? Não, ele não tinha
mandato, depois o estaleiro foi constituído, o estaleiro tinha a sua estrutura própria. O senhor Rogério jamais teve ingerência sobre o estaleiro iniciado? Não, Alguma vez ele fez algum pedido de pagamento de vantagem devida a quem quer que seja para o estaleiro iniciado, para algum agente? não, nunca recebi nenhum pedido do Dr. Rogério. Ok, sem mais perguntas, excelência. Outros Antônio defensores? Palocci tem perguntas. Senhor Fernando, Pois não. o senhor mencionou aqui que houve uma reunião pública entre os virtuais licitantes deste projeto e a então ministra, chefe da Casa Civil do governo existente. Além desta reunião, houve alguma outra com outros agentes públicos, outros representantes do governo? Não tenho nenhum conhecimento de nenhuma reunião depois dessa. Essa reunião foi uma reunião, não foram só licitantes, né? Foi toda a comunidade e associações de classe, foi uma reunião pública. O senhor, o senhor conheceu algum outro agente político daquele governo, naquela época, a respeito ou para tratar de assuntos relacionados a este projeto da sonda? Não, meus contatos não chegavam a contato de oficiais do governo. O senhor conhece o senhor Antônio Palocci Filho? Conheço de imprensa, televisão. Tudo. Pessoalmente, não? Não, nunca tive com ele. Nunca tratou com ele sobre este assunto? Nunca tive com ele. Qualquer outro assunto? Nunca tive com ele. Obrigado, estou satisfeito. Outros defensores sem indagações? Não? O Ministério Público. Sem perguntas, excelência. Senhor Fernando, examinando aqui essa denúncia, na folha 59 da denúncia, tem alguns e-mails trocados entre o senhor e outros executivos do Odebrecht. Um e-mail enviado em 21 de fevereiro de 2011, na folha 59 da denúncia, do senhor Marcelo Odebrecht para Fernando Barbosa, Rogério Araújo, Márcio Faria da Silva e Roberto Ramos. Consta no e-mail: chegou no italiano a fofoca via Petrobras que estaríamos saindo, desistindo da Bahia. Neguei e afirmei que as conversas não evoluíram, apenas por eles estarem concentrados no pacote. Ele tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento. O senhor se recorda desse e-mail, por exemplo? Sim, o e-mail está aqui na minha frente, eu me recordo. Eu suponho, né, que essa informação tenha surgido a nível do governo, porque em determinado momento nós que estávamos conduzindo toda a questão da licitação, que não é só a licitação da construção, você tem a licitação da construção, mas tem um investimento elevadíssimo que os acionistas estavam fazendo na construção do estaleiro que se qualificaria para se fazer isso. E nesse processo é conhecido as dificuldades de licença ambiental. E nós enfrentávamos uma dificuldade enorme, porque o nosso licenciamento ele era um licenciamento a nível federal, enquanto que a maioria dos estaleiros, o licenciamento se dá no âmbito estadual. No nosso caso, por haver próximo, na região onde nós estamos instalados, uma reserva extrativista, todo o processo de licenciamento nosso se deu através do IBAMA. E é conhecido as dificuldades que a gente enfrenta no Brasil para licenciar grandes empreendimentos. E a gente tinha dificuldades muito grandes
E o licenciamento prévio era condição importante para o edital quando estava sendo conduzido pela Petrobras. Em função dessas dificuldades, o Estado de Pernambuco fez uma oferta para os investidores de levar o estaleiro para Pernambuco. E esse assunto foi discutido no âmbito nosso e no âmbito dos acionistas sobre a possibilidade de levar esse estaleiro para Recife. Mas isso também foi um assunto que não vingou muito tempo e provavelmente deve ter sido isso que transpirou a nível do governo federal. Certo. E o que quer dizer ali? Ele tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento. Olha, eu não sei desse contexto, porque deve estar ligado a essa questão que a gente vinha discutindo internamente, a possibilidade de você fazer uma oferta através de taxa de afretamento. E que logo em seguida morreu esse assunto. Eu até acho que depois desse e-mail o assunto morre, não vai para frente. E quem é o italiano aqui no referido no e-mail? Bom, a gente sabia que o italiano era o Palocci. A gente sabia quem? Eu sabia. Eu tinha sido informado pelo Márcio Faria. E por que chamava ele de italiano? Não chamava pelo nome? Não sei. Italiano, quando se faz referência, então, nessas e-mails da Odebrecht, é Antônio Palocci. Eu tinha esse conhecimento. E ele estava envolvido nesse processo como? O senhor pode me esclarecer? Na questão dessas sondas? Olha, desculpe, meritíssimo, eu não tinha contato não fazia parte do meu escopo esse contato. Então, provavelmente, era uma relação que o Marcelo tinha com ele. Mas eu não participava nem sugeri nenhuma estratégia nesse sentido. Num e-mail um pouco mais adiante, de 29 de janeiro de 2011, também é um e-mail enviado pelo Rogério Araújo, e o senhor está copiado, ele faz uma afirmação na folha 62 da denúncia, não sei se o senhor tem aí. Temos sim, senhor. Aí tem no ponto 5 ali uma referência. Nossa grande preocupação é justamente estar sendo definido na Petrobras um valor teto de 663 por sonda, muito inferior ao nosso de 758, que já é apertado. O senhor se recorda e saberia me explicar? Pois não, excelência, sei explicar sim. O nosso preço, tá certo? Dentro do processo da licitação, ele foi, se eu não me engano, 758 milhões de dólares por cada unidade. O preço vencedor é exatamente esse número que está aqui, 663 milhões de dólares. Ora, nós tínhamos, por mais de um ano, trabalhado com diversos consultores e tudo, nós sabíamos que esse preço, na nossa ótica, ele era inexequível, tá certo? Então, nós não tínhamos como chegar nesse preço. Acredito que, como tinha havido a licitação e esse foi o preço vencedor, esse foi o patamar que se estabeleceu naquele momento. E aí foi que provavelmente esse e-mail aqui anterior às discussões aí, que foram nesse sentido do afretamento, e se começou a pensar internamente no grupo da Odebrecht na possibilidade de transformar o nosso preço de 758 num preço de afretamento, porque, como eu falei anteriormente, esse preço você agrega variáveis diferentes que podem, tá certo, tornar uma taxa diária mais competitiva. Ou seja, principalmente as condições de financiamento, o tempo de aluguel desse equipamento, os custos de operação, a remuneração do operador. Então, tudo isso poderia fazer com que esse preço
transformado em taxa diária, se tornasse mais competitivo. Essa foi uma ideia que se discutiu para tentar achar uma estratégia comercial de achar um preço mais competitivo. E depois se verificou que não funcionaria pelos aspectos que eu já falei aqui, meritíssimo. Certo. Também nesses e-mails na Folha 61 tem uma referência entre uma briga na Petrobras entre o setor de exploração e produção e de engenharia. O senhor saberia me contextualizar isso? Imagino que, bom, pela vivência que a gente tem num processo desse, né, a Petrobras ela tem algumas áreas, né? Uma área de exploração e produção, a outra área de engenharia. A área de exploração e produção, ela conduzia as licitações de sondas afretadas. E a área de engenharia conduzia a licitação de sondas contratadas para construção. E, pelo que se depõe desse meio, e era conhecimento do mercado, é que haviam divergências entre os grupos do chamado EIP, Exploração e Produção, e a área de engenharia com relação a esse processo licitatório. Na folha 69 dessa denúncia, tem um e-mail também, enviado do senhor Marcelo Bahia Odebrecht para os executivos da Odebrecht, inclusive o senhor, que está datado de 30 de abril de 2011. O senhor Marcelo Bahia Odebrecht faz uma referência: se nós soubermos o que queremos, construção ou afretamento, posso passar para o italiano. O senhor se recorda desse e-mail? Não sei se o senhor tem ele aí. Esse e-mail aqui, ele, se eu não me engano, acho que foi o último e-mail onde é tratado esse assunto, porque nesse momento se constatava, meritíssimo, que não era possível, não era viável se fazer essa questão do afretamento. Então, provavelmente, ele está questionando os seus executivos para definir o que o grupo, né, responsável pelo projeto, ele ia definir. E, no fim, se definiu porque essa opção de afretamento não era viável. Não foi para frente. E o italiano referido nessa mensagem eletrônica seria quem? Acredito que sim, como eu falei anteriormente. Seria quem? O senhor, como eu falei anteriormente, seria o senhor Antônio Palocci. Tem uma mensagem também na folha 74 desse mesmo processo, que é de 4 de abril de 2011. Está no tempo ainda, né? E é do senhor Rogério Araújo, dirigida a executivos da Odebrecht, entre eles o senhor. Aí começa assim, não sei se o senhor tem ele aí: estive hoje, diretor Duque. O senhor poderia repetir a página, excelência, para a gente mostrar o Página 88 da denúncia. Não sei se recuperaram aí. Estive hoje, diretor Duque. Estão ainda construindo o processo das 19 sondas para fretamento. Indicação são na linha que não serão contratadas. Exploração e produção precisa declarar preços excessivos. Caso não ocorra uma saída, seria novo bid com participação da SET. Depois está mencionado lá: neste caso, permanece a estratégia da Petrobras de orientar SET para negociar as 21 sondas com GA, J, KF e EEP. O senhor se recorda dessa mensagem? Sim. Saberia me explicar? Sim, senhor. Que é o desenvolvimento da inteligência comercial do processo, né? Como ele é o diretor comercial e tinha os contatos com a Petrobras, ele relata o desenvolvimento do processo.
A data aqui, abril de 2011, fazendo um pouco aqui a memória, a SET, ela foi... a Petrobras fez a cessão, todo o processo de licitação que foi conduzido pela Petrobras, se eu não me engano, em fevereiro ou janeiro de 2011 para a SET. Então, a SET que passou a conduzir esse processo e em fevereiro, se eu não me engano aqui as datas, mas eu acho que foi fevereiro, a SET declara vencedor o EAS para as 7 sondas. Tá certo? E a demanda que a Petrobras sinalizava, e essa sinalização ela era pública em diversas apresentações feitas ao mercado, ela sinalizava 28 sondas. Então, se 7 foram declaradas vencedoras, o AES foi declarado vencedor, então 21 sondas seriam necessariamente ser contratadas pela SET. Tá certo? Aí, o que acontece, como a SET assumiu todo o processo, e ela sendo uma empresa privada, ela inicia todo o processo de negociação com os players que ficaram no processo, que são esses que estão listados aqui. No caso, nós somos o EEP. Tá certo? Então, nesse processo, ela começou a fazer a negociação. Mas eu não entendi aqui a estratégia da Petrobras em orientar a SET para negociar as 21 sondas com os estaleiros. Então, a Petrobras é que tinha ingerência na SET para orientar essa contratação? Eu não sei dos detalhes da relação da Petrobras com a SET, mas o que eu sei é que a Petrobras fez uma licitação, onde a SET se tornou vencedora e adquiriu vamos dizer assim, o poder, adquiriu a necessidade de contratar mais 21 sondas. Então, entendo que, como tinha havido essa licitação que já estava na mão da SET, a SET naturalmente ia seguir todo o processo licitatório, negociando com esses outros players aqui, que eram os remanescentes de todo o processo. Também tem uma frase ali no item 6, mencionou, com a referência aqui ao diretor Duque, que tem compromisso com o PT de ficar no cargo de diretor até solucionar a contratação dessas 21 sondas. O que o senhor entendeu com essa afirmação? O senhor sabe me explicar? Meritíssimo, eu entendi o que está escrito aqui. Excelência, pela ordem, Excelência. Nós testemunhamos depois sobre o fato, não sobre o que ela acha, o que ela entende. Só que fica impugnada essa pergunta de Vossa Excelência, e já acrescento o fato de que, tendo em vista que há uma resposta de Vossa Excelência, a testemunha disse que, por ouvir dizer soube que italiano era Palocci, essa defesa insiste no direito de fazer esta pergunta novamente à testemunha. Certo. Como ele é destinatário do e-mail, doutor, a pergunta é pertinente. Então, eu reitero a pergunta e depois de eu terminar, eu passo a palavra ao doutor. Com devido respeito, Excelência, a testemunha não pode achar nada, a não ser que aí haja um outro Código de Processo Penal. Tá bom, de acordo com o Código de Processo Penal brasileiro, a testemunha depois sobre fatos e não opina. De modo que eu não vou aceitar esta violência contra a letra do Código de Processo Penal. Tá bom, doutor. Com devido respeito. Só a questão já foi indeferida, então eu reitero a pergunta à testemunha. A testemunha tem conhecimento dos fatos, já que é destinatária da mensagem. Se ela não souber, ela pode dizer que não sabe. Mas ela não pode achar isso. Doutor, a sua questão está indeferida. A defesa adverte a testemunha que ela está proibida de depor sobre o que ela acha. A lei impõe que ela deponha sobre fatos. Doutor, o doutor faça concurso para juiz e assuma então a condição da audiência, mas quem manda Vossa na audiência é o Excelência, juiz. exame da Ordem dos Advogados do Brasil, Excelência. Cada um aqui cumpre o seu papel, tá certo? Certo. A sua questão está indeferida, doutor. Eu estou perguntando à testemunha. O que o senhor entendeu com essa mensagem? O que o senhor sabia sobre esses fatos? Olha, eu simplesmente li o que está escrito aqui, mas eu não tinha nenhuma opinião formada, porque isso aqui é uma informação que ele colocou. Eu não tinha nenhuma relação com o Duque, nem com o PT, nem para saber se o cara ia ficar lá ou não, meritíssimo. Simplesmente li o que está escrito aqui. Tá certo. Eu vou interromper aqui o tamanho do áudio e nós já terminamos aí, finalizamos.
Aí, querido.